E se a gente pudesse automatizar a própria descoberta científica? Pois é mais ou menos isso que acontece quando a gente junta inteligência artificial com computação quântica. Hoje, a gente vai mergulhar em como um assistente de IA está revolucionando a pesquisa, transformando o que levava meses de trabalho em questão de minutos. Olha, essa citação resume perfeitamente o momento que a gente está vivendo. A IA, ela já está nos laboratórios. A grande questão agora, o que os cientistas estão realmente debatendo, não é mais se devem usar, mas sim como construir as ferramentas certas para que ela se torne uma parceira de confiança nessa busca por conhecimento. E, como toda tecnologia muito poderosa, essa integração é aquela história, né? Uma moeda de dois lados. De um lado, tem a promessa de acelerar a ciência numa velocidade que a gente nunca viu. Do outro, claro, vem os desafios e os perigos de automatizar o pensamento. Vamos dar uma olhada de perto nessa dualidade. Bom, o lado positivo é bem claro. A IA pode ser aquela assistente de laboratório perfeita, sabe? Analisando dados em segundos que um humano levaria uma vida inteira para processar. O perigo? Uma IA pode alucinar. O que é isso? É basicamente inventar fatos com total confiança, ou se basear em dados errados e levar os cientistas para um caminho completamente furado. É a velocidade contra a precisão. Ok, com essa dualidade em mente, vamos focar num campo onde a ajuda é, assim, desesperadamente necessária, a computação quântica. Aqui, os cientistas estão lutando em duas frentes. Primeiro, uma avalanche de artigos científicos que é simplesmente impossível de acompanhar. E segundo, problemas mas tão complexos que eles desafiam a nossa própria intuição. E é exatamente aqui que este projeto entra. A ideia é usar a inteligência artificial generativa, pensa naqueles grandes modelos de linguagem, os LLMs, para atuar como uma interface inteligente. Ela consegue ler toda a literatura científica e traduzir aqueles conceitos teóricos direto para um código que pode rodar num processador quântico. Para colocar a IA à prova, eles escolheram um quebra-cabeça clássico da computação. O problema MaxCut. Para entender, imagina uma rede social. O desafio é dividir todos os usuários em dois times, de um jeito que o número de amizades entre os times seja o maior possível. Parece simples, né? Mas encontrar a solução perfeita para isso é um verdadeiro pesadelo computacional. Então, como eles resolveram isso? Bom, construindo um laboratório de pesquisa inteiramente digital. Um assistente de IA que foi projetado para automatizar todo o fluxo de pesquisa, do comecinho até o fim. E o processo é elegantemente simples, dividido em 5 etapas. A IA começa como um pesquisador incansável. Ela coleta artigos, extrai as ideias-chave e depois, como um cientista de verdade, sintetiza tudo para achar as lacunas no conhecimento. Aí, ela propõe um experimento. E aqui vem a parte mágica. Ela mesma escreve o código para rodar esse experimento. O ciclo inteiro da ciência, só que automatizado. Essa arquitetura aqui mostra como tudo funciona por trás dos panos. Olha só, à esquerda a gente tem a entrada, o conhecimento bruto vindo da literatura científica. Isso alimenta o cérebro do sistema, que são as ferramentas de IA. É aqui que as hipóteses são geradas. E, finalmente, a IA traduz essas ideias em código, usando bibliotecas quânticas que já existem, como Qiskit, para fazer a simulação. É um fluxo contínuo, da teoria à prática, sem ninguém precisar intervir no meio do caminho. E o resultado final é exatamente este: automatizar o trabalho pesado. Sabe, ao lidar com a coleta de dados, a revisão da literatura e até a escrita do código inicial, essa automação libera os cientistas humanos para focar no que eles fazem de melhor: o pensamento crítico, a intuição, a criatividade para formular teorias novas. Certo, a teoria é ótima, mas e na prática? Funcionou? Vamos ver agora o experimento em que o assistente de IA foi colocado à prova com aquele problema MaxCut que a gente mencionou. E aqui está a prova. Isso não é um plano, não é uma ideia. É a execução. A gente está vendo um trecho do código Python que a própria IA escreveu. Ela não só entendeu o problema, mas traduziu ele para a linguagem técnica do Qiskit, construindo o circuito quântico que precisava para a simulação. Isso é um programa funcional, gerado a partir de artigos científicos. E qual foi o resultado? Sucesso absoluto. O código gerado pela IA rodou e encontrou a solução perfeita para o problema MaxCut, que é representada por essas sequências de bits. Resumindo a história, o assistente de IA resolveu um problema quântico complexo do início ao fim de forma autônoma. Então, o ponto crucial é este, e está resumido efetivamente nessa citação da fonte. A automação não comprometeu o rigor técnico. Pelo contrário, ela garantiu uma execução limpa e precisa.
Isso prova que a IA pode ser não apenas uma assistente rápida, mas também uma assistente rigorosa. Com essa prova de conceito em mãos, a discussão agora se amplia. A gente está olhando para a mais nova parceria da ciência. E, bom, toda parceria precisa de regras claras para dar certo, né? Para essa parceria funcionar, as regras precisam ser bem claras. Primeiro, desconfie e verifique. Todo e qualquer resultado da IA precisa ser validado por um humano. Segundo, controlar as alucinações, garantindo que a IA não invente dados. Terceiro, transparência total. O código e os dados devem ser abertos para que outros possam replicar o trabalho. Afinal, a ciência exige rigor, com ou sem IA. É igualmente importante ser bem honesto sobre as limitações. A IA pode herdar e até amplificar imprecisões dos dados com que foi treinada. Ela pode cometer erros conceituais em áreas muito especializadas e a sua capacidade de raciocínio matemático complexo ainda é limitada. Ou seja, a validação e a interpretação humana não são opcionais, são obrigatórias. No final das contas, a conclusão é bem clara. Não se trata de substituir os cientistas. De jeito nenhum. Se trata de criar uma sinergia poderosa entre a expertise humana e as capacidades da IA. Essa parceria promete destravar novas fronteiras na descoberta científica, permitindo que a gente encare problemas que antes eram simplesmente complexos demais. O que nos leva à grande questão? Se hoje a IA consegue resolver problemas quânticos complexos, o que vem a seguir? Que desafios que antes a gente considerava impossíveis vão se tornar solucionáveis com essa nova parceira? A jornada está só começando.